Trabalhando como vendedora em uma loja de joias, a mulher ficou paralisada ao dar conta que o cliente milionário era seu marido que faleceu há 8 anos. O som do sino da porta ecoou pela joalheria, anunciando a entrada de um novo cliente. Era uma tarde comum, no centro do Rio de Janeiro, e Ana estava concentrada em reorganizar as peças da vitrine principal. Os reflexos das joias brilhavam sob a luz do sol que entrava pelas grandes janelas, criando pequenos arco-íris no interior da loja. Tudo parecia parte de sua rotina diária, até que ela ergueu os olhos e o viu. Um homem entrou com passos firmes, usando um terno perfeitamente ajustado e óculos escuros que escondiam parte de seu rosto. Ele tirou os óculos ao atravessar a porta, revelando um olhar profundo e intenso, que fez o coração de Ana disparar. Era como se o tempo tivesse parado. Havia algo nele, o jeito de andar, os traços do rosto, a forma como movia as mãos ao guardar os óculos no bolso do paletó, que parecia incrivelmente familiar. Familiar demais. Ana piscou algumas vezes, confusa. Não podia ser real. Não podia ser ele. Mas tudo no homem à sua frente gritava que era. Ele era a cópia exata de Rafael, o homem que ela amara profundamente e perdera em um trágico acidente de carro 8 anos atrás. O homem que ela havia enterrado, chorado e cujo vazio ela ainda carregava todos os dias. Só que ele estava ali, vivo. Ou seria apenas sua mente pregando uma peça cruel? Boa tarde. A voz dele cortou seus pensamentos como um choque elétrico, grave, firme e com um tom inconfundível. Você pode me mostrar alguns anéis masculinos? Estou procurando algo discreto, mas elegante. Ana congelou. Aquela voz era a mesma, exatamente a mesma que ela ouvira em tantas noites, que a havia confortado. Feito promessas e dito "eu te amo", o coração dela começou a bater tão forte que ela teve medo de que ele percebesse. Claro, senhor. Ela hesitou, esperando que ele dissesse seu nome, talvez uma confirmação para o que parecia impossível. Martins, Tiago Martins. Ele sorriu, um sorriso educado e contido, mas que tinha algo de familiar. Não havia dúvida. Era o sorriso de Rafael. Ana sentiu as pernas fraquejarem por um instante, mas conseguiu se recompor. Ela pegou as chaves do mostruário e abriu a gaveta com os anéis masculinos. Tentava parecer profissional, mas por dentro sua mente era um caos. Como era possível? Rafael estava morto. Ela tinha certeza disso, então, quem era aquele homem? Alguma ocasião especial? Perguntou ela, forçando um tom casual enquanto retirava os anéis. Não exatamente, apenas um presente para mim mesmo. Ele deu de ombros e sorriu novamente. Gosto de coisas simples, mas que tenham personalidade. Ana mal ouviu a resposta. Ela estava ocupada demais observando cada detalhe dele. O cabelo estava um pouco mais curto, e ele tinha algumas marcas de expressão que não estavam ali antes. Mas era ele. Ela sabia que era. E ao mesmo tempo, ele parecia completamente alheio a quem ela era. Ele olhava para ela como se fosse apenas mais uma vendedora. Acho que este aqui é interessante. Tiago apontou para um anel de ouro branco com detalhes em ônix. O que você acha? Ana engoliu em seco, tentando manter a compostura. É uma excelente escolha. Simples, mas sofisticado. Combina com... O senhor? Ele riu levemente. Pegou o anel e colocou no dedo. Ficou alguns segundos admirando a peça antes de tirar a carteira para pagar. Ana, por sua vez, lutava contra a vontade de fazer perguntas. Ela queria gritar, confrontá-lo, perguntar o que estava acontecendo. Mas e se estivesse enganada? E se tudo isso fosse apenas uma coincidência absurda? Ou pior? E se ele não a reconhecesse porque realmente não se lembrava dela? Quando Tiago terminou de pagar, ele colocou o anel novamente e olhou para ela com um sorriso discreto. Obrigado pelo atendimento. Foi excelente. Quem sabe nos vemos em breve. Boa tarde. Ele deu um pequeno aceno e virou-se para sair. Ana ficou imóvel, vendo-o caminhar para fora da loja. O sino da porta soou novamente, e o som ecoou na joalheria silenciosa. Por um momento ela ficou sozinha com seus pensamentos, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo ao seu redor parecia borrado, como se ela estivesse flutuando. Ana, está tudo bem. Carla, sua colega de trabalho,
apareceu do estoque com uma expressão preocupada. Você está com uma cara péssima. Parece que viu um fantasma. Fantasma. A palavra ficou ecoando na cabeça de Ana. Talvez fosse isso que Rafael, ou Tiago, fosse. Um fantasma do passado que havia voltado para assombrá-la. Está tudo bem, disse ela tentando disfarçar. Só me perdi nos pensamentos. Carla arqueou a sobrancelha, mas não insistiu. Ana, no entanto, sabia que não estava nada bem. Sua mente era um turbilhão. Ela se lembrou de todos os anos que passou tentando superar a morte de Rafael, de todas as noites em que chorou, se sentindo sozinha e desamparada, enquanto cuidava de Lucas, o filho deles, e agora, quando finalmente havia conseguido algum equilíbrio, ele aparecia do nada, com outro nome, outra vida, como se nada tivesse acontecido. Ela olhou pela janela da loja, tentando ver para onde ele tinha ido, mas Tiago já havia desaparecido na multidão do centro. Mesmo assim, algo dentro dela dizia que aquele encontro não podia ser o fim. Aquilo era apenas o começo. Ana respirou fundo. Precisava de respostas, e iria encontrá-las. Custasse o que custasse. A noite chegou lentamente, mas o coração de Ana ainda pulsava como se ela estivesse presa em um turbilhão. O encontro inesperado com Tiago Martins havia trazido à tona emoções que ela pensava ter superado, enquanto o resto da cidade parecia mergulhar no ritmo calmo do entardecer. Ela se sentia como uma bomba prestes a explodir. Ana estava na cozinha de seu pequeno apartamento, preparando o jantar de Lucas. Mas sua mente não parava. As panelas ferviam. O cheiro de arroz se espalhava pelo ambiente. Mas ela mal notava. Seus pensamentos estavam completamente tomados pela figura daquele homem. Tiago, Rafael, seja quem fosse. Ele havia mexido com tudo que ela acreditava ser certo e imutável. Mãe, posso colocar mais molho no macarrão? Perguntou Lucas, enquanto balançava os pés sentado à mesa. Claro, meu amor. Coloque o quanto quiser. Ana sorriu mecanicamente, mas sua atenção estava longe. Lucas era a única âncora que a mantinha sã. Aos 9 anos, ele era uma mistura perfeita de travessura e doçura, com olhos que lembravam tantos de Rafael que às vezes doíam. Ela observou o filho enquanto ele se servia, e por um instante, uma ideia absurda passou pela sua cabeça. E se Tiago visse Lucas? E se isso fosse suficiente para despertar alguma lembrança? Mas ela balançou a cabeça, afastando a possibilidade. Seria arriscado demais. Tá tudo bem, mãe, você tá quieta. Lucas a observou com um olhar preocupado, algo muito maduro para a idade dele. Ana respirou fundo e se esforçou para sorrir de verdade. Só foi um dia longo no trabalho, querido. Nada com que você precise se preocupar. Ele aceitou a resposta e voltou a se concentrar no macarrão. Mas Ana sabia que não conseguiria dormir naquela noite sem fazer algo a respeito do que tinha acontecido. Depois de colocar Lucas na cama, sentou-se no sofá com o notebook no colo e começou a buscar informações sobre Tiago Martins. O nome dele parecia estar em todo lugar. Reportagens em revistas de negócios, menções em eventos beneficentes, fotos em festas luxuosas de São Paulo. Ele era descrito como um empresário bem-sucedido no ramo de tecnologia. Discreto, mas admirado por todos que o conheciam, sua imagem pública era impecável. E Ana percebeu que ele estava cercado por pessoas influentes, o que tornava tudo ainda mais complicado. Enquanto rolava a página de uma das revistas, uma foto chamou sua atenção. Era Tiago, sorrindo ao lado de uma mulher elegante. Loira, com um vestido vermelho deslumbrante. A legenda dizia: Tiago Martins e a renomada empresária Helena Albuquerque durante o evento beneficente do Instituto Esperança. Ana sentiu um aperto no peito. Quem era aquela mulher? Era possível que Tiago tivesse seguido em frente, começado uma nova vida. Sem ela, Ana fechou o notebook com força e passou as mãos pelo rosto. Precisava de respostas, mas também sabia que precisava ter calma. Não adiantaria nada agir por impulso. Ainda assim, a ideia de que Rafael, ou Tiago, pudesse estar com outra pessoa, fazia seu coração se partir novamente. No dia seguinte, Ana não conseguiu se concentrar no trabalho. Cada cliente que entrava na joalheria parecia ser apenas um vulto, enquanto ela tentava organizar as ideias em sua cabeça. Carla, sua colega, notou sua distração. Ana, sério,
Você tá estranha desde ontem. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Carla. Enquanto ajeitava algumas peças na vitrine ao lado, Ana hesitou por um momento. Ela não costumava compartilhar muito de sua vida pessoal, mas sentia que precisava desabafar, mesmo que de forma superficial. Acho que vi alguém que me lembrou. Alguém do meu passado, e isso mexeu comigo, disse ela. Escolhendo as palavras com cuidado, Carla franziu a testa, curiosa. Um ex? Ana soltou uma risada curta, sem humor. Algo assim. E por que isso te abalou tanto? Carla insistiu. Você tá diferente, como se tivesse visto um fantasma. Ana quis responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Porque talvez fosse exatamente isso. Um fantasma. Um fantasma do passado que havia voltado para assombrá-la. Durante a hora do almoço, Ana tomou uma decisão. Ela precisava ver Tiago novamente, precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Foi então que lembrou do cartão que ele havia usado para pagar o anel. Ela sabia que seria antiético e possivelmente arriscado, mas decidiu dar uma olhada na nota fiscal. Para sua surpresa, o endereço de cobrança era de um prédio empresarial luxuoso em São Paulo. Ana anotou o endereço no celular, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Se Tiago era mesmo Rafael, ela precisava descobrir a verdade. Se ele não fosse, bem, pelo menos teria respostas. Mas a ideia de estar errada parecia quase impossível. Cada detalhe dele, a voz, o sorriso, o jeito de andar, apontava para Rafael. Ao sair do trabalho, Ana foi até o quarto de Lucas e o observou dormir por um momento. Ele era tão inocente, tão alheio ao turbilhão que se passava dentro dela. Se Rafael realmente estivesse vivo, o que isso significaria para eles? Lucas merecia conhecer o pai. Mas e se Rafael não quisesse voltar? E se ele tivesse se tornado outra pessoa? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, Ana decidiu que não importava o quanto fosse difícil. Ela iria até o fim. O passado estava de volta, e ela não podia ignorá-lo. O final de semana trouxe uma ansiedade que Ana não conseguia controlar, desde o momento em que anotou o endereço do prédio ligado ao pagamento de Tiago Martins. A ideia de viajar para São Paulo não saía de sua cabeça. Ela sabia que não era algo impulsivo, mas necessário. Se aquele homem era realmente Rafael, ela precisava entender por que ele não a reconhecia e o que havia acontecido com ele nesses 8 anos, no domingo à tarde, enquanto Lucas brincava com os carrinhos de brinquedo no chão da sala. Ana sentou-se ao lado dele. Buscando palavras para explicar a viagem que pretendia fazer, era raro ela sair de perto do filho por mais de um dia, e ele certamente faria perguntas. Filho, você sabe que a mamãe te ama muito, né? Começou, passando os dedos pelos cabelos macios de Lucas. Sei, mãe. Ele respondeu sem tirar os olhos da pequena pista de corrida que havia montado. Por quê? Ana respirou fundo. Eu preciso viajar a trabalho por alguns dias. Vai ser rapidinho. Mas você vai ficar com a tia Carla, tá bom? Lucas parou de brincar e a olhou com uma expressão de desconfiança. Por que você precisa viajar? Você nunca viaja. Ela sorriu, tentando tranquilizá-lo. É algo importante, meu amor. Mas prometo que vou voltar rapidinho. Vai ser uma aventura para você também. Você gosta da tia Carla, né? Gosto, mas não tanto quanto de você. Ele fez uma careta e voltou para os carrinhos. Tudo bem, mãe. Só volta logo. Ana segurou o nó que se formava na garganta e deu um beijo na testa do filho. Apesar de não saber exatamente o que encontraria em São Paulo, a decisão estava tomada. Na segunda-feira, logo após deixar Lucas na escola, Ana pegou o primeiro ônibus para São Paulo. A viagem foi longa, mas o tempo passou rápido enquanto sua mente se ocupava com 1000 cenários. E se Tiago a expulsasse do prédio? E se ele realmente não fosse Rafael? Mas, no fundo, uma parte de si acreditava que ele era. O que ela não sabia era o porquê daquela nova vida e o que tinha acontecido após o acidente. Chegando a São Paulo, Ana se dirigiu diretamente ao endereço que havia encontrado. Era um prédio empresarial imponente, com uma fachada de vidro que refletia a luz do sol. Na entrada, recepcionistas bem vestidos atendiam visitantes, e seguranças monitoravam o movimento com atenção. Ela ficou parada do lado de fora por alguns minutos, tentando reunir coragem. Parecia surreal estar ali, tão perto da possibilidade de encarar a verdade.
Respirando fundo, Ana entrou. Uma recepcionista a abordou com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? Ana tentou parecer confiante, embora suas mãos estivessem suando. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o Sr. Tiago Martins. A recepcionista franziu a testa por um instante, provavelmente surpresa pela informalidade do pedido. O Sr. Tiago tem agenda cheia hoje. A senhora tem horário marcado. Não, mas é uma questão pessoal. Ana hesitou, sentindo o peso do olhar da mulher. É algo importante. A recepcionista digitou algo no computador antes de responder. Infelizmente, sem um agendamento, não posso autorizar o acesso, mas posso deixar um recado para ele. Ana sentiu o coração apertar. Não podia deixar a oportunidade escapar. Tudo bem, mas pode pelo menos dizer se ele está no prédio? A mulher hesitou, mas antes que pudesse responder, um homem saiu do elevador e passou pelo saguão. Era ele, Tiago. Ele estava ao telefone, falando com alguém em um tom sério, sem notar sua presença. Ana ficou paralisada por um instante, mas logo recuperou o fôlego e decidiu agir. Tiago, chamou sem pensar. Ele parou imediatamente, virando-se para olhar quem o chamava. Seus olhos a encontraram. E por um momento, algo em sua expressão pareceu vacilar, mas logo ele voltou ao tom impassível. Pois não? Perguntou, com o mesmo tom educado e frio que usara na joalheria. Ana se aproximou, ignorando os olhares da recepcionista e de outras pessoas ao redor. Desculpe aparecer assim, mas eu precisava falar com você. Ele franziu a testa, claramente confuso. Nos conhecemos? Aquela pergunta foi como uma facada. Ana tentou esconder o impacto que aquilo causou, mas sua voz saiu embargada. Não exatamente. Eu sou Ana. Nos encontramos na joalheria no Rio de Janeiro na semana passada. Tiago pareceu pensar por um momento, antes de assentir lentamente. Ah, sim, claro. Posso ajudá-la em algo. Ana percebeu que não poderia simplesmente despejar suas suspeitas ali, no meio de todos. Precisava de um momento mais reservado. Podemos conversar em particular. É sobre algo importante. Ele olhou para o relógio, visivelmente incomodado. Tenho uma reunião em poucos minutos. Mas... Ele fez uma pausa antes de suspirar. Tudo bem. Venha comigo. Tiago conduziu Ana até uma cafeteria discreta dentro do prédio. Eles se sentaram em uma mesa próxima à janela, onde o movimento lá fora parecia pertencer a outro mundo. Ana tentou organizar seus pensamentos, mas tudo o que conseguia fazer era observar cada detalhe dele. Era Rafael. Ela tinha certeza, mas a frieza em seus olhos era algo que ela não reconhecia. Então, Ana, do que se trata? Perguntou ele, cruzando os braços e inclinando-se levemente para a frente. Ana engoliu em seco. Não sabia por onde começar. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu sinto que te conheço. Quero dizer, de antes. Tiago ergueu uma sobrancelha, intrigado. De antes? Ela assentiu, respirando fundo antes de continuar. Você se parece muito com alguém que foi muito importante na minha vida. Por um instante, algo nos olhos dele pareceu brilhar, mas ele logo balançou a cabeça confuso. Desculpe, Ana, mas acho que deve estar enganada. As palavras dele foram um golpe, mas Ana não estava disposta a desistir. Não agora. Ana voltou ao Rio de Janeiro com mais dúvidas do que respostas. O encontro com Tiago havia sido frustrante. Ele parecia completamente alheio à história que compartilhavam. Mas algo no olhar dele, mesmo que por breves momentos parecia vacilar. Ainda assim, ele não demonstrou nenhum reconhecimento verdadeiro. E isso doía. Mas mais do que isso, alimentava a determinação de Ana em descobrir o que realmente estava acontecendo. Era uma manhã ensolarada quando Ana decidiu que era hora de dar o próximo passo. Lucas estava sentado no sofá, com o controle remoto em mãos, trocando os canais de maneira distraída. A expressão no rosto do menino era tranquila, mas ao mesmo tempo, exibia a curiosidade típica de sua idade. Ele era a única pessoa que poderia ajudar a provocar uma fagulha de memória em Tiago. Se Rafael ainda estivesse dentro daquele homem, Lucas seria impossível de ignorar. Lucas, vem cá um pouquinho. Ana chamou, sentando-se ao lado dele no sofá. O menino desligou a televisão e olhou para ela com atenção. Quero te mostrar uma coisa.
Ela pegou o álbum de fotos antigo que mantinha guardado no armário do quarto. O couro da capa já estava desgastado pelo tempo, mas as memórias ali contidas permaneciam intactas. Lucas se inclinou, curioso, enquanto Ana abria as páginas com cuidado. Essas fotos aqui, Ana apontou para uma imagem de Rafael segurando Lucas ainda bebê. Esse é o seu pai. Os olhos de Lucas se arregalaram, fixos na imagem. Ele nunca havia conhecido o pai, mas sempre fazia perguntas. Ana preferia contar a verdade de forma simples, dizendo que Rafael havia partido muito cedo, mas que era um homem bom e que o amava muito. Agora, porém, ela estava em um dilema. O que deveria contar ao filho sobre Tiago? Ele parece comigo. Lucas sorriu, apontando para os traços no rosto de Rafael. Ana retribuiu o sorriso, mas havia uma tristeza em seu olhar. É porque ele era seu pai, e você tem muito dele. Ele foi embora porque não queria ficar com a gente. A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela sabia que, mesmo sem falar diretamente, Lucas carregava uma dúvida sobre por que o pai nunca esteve presente. Não, meu amor, não foi isso, seu pai. Ele sofreu um acidente, mas ele sempre te amou muito. E se ele estivesse aqui, tenho certeza de que você seria a pessoa mais importante na vida dele. Lucas parecia processar as palavras, mas logo apontou para outra foto, mudando de assunto. O coração de Ana apertou. Enquanto folheavam o álbum, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ela precisava levar Lucas para encontrar Tiago. Não seria uma conversa forçada ou uma abordagem direta, mas talvez o simples fato de Tiago estar perto do menino fosse o suficiente para despertar algo dentro dele nos dias seguintes. Ana começou a planejar como faria isso acontecer. Não queria assustar Tiago ou criar uma situação desconfortável para Lucas, mas precisava agir. Ela se lembrou de que Tiago mencionara, durante o breve encontro em São Paulo, que estaria no Rio de Janeiro na próxima semana para um evento empresarial. Era sua chance. Quando o dia chegou, Ana levou Lucas para um café próximo ao local onde sabia que Tiago estaria. Era um espaço elegante, frequentado por empresários e turistas, mas também tranquilo o suficiente para que Lucas não se sentisse deslocado, enquanto tomavam suco e compartilhavam um pedaço de bolo. Ana mantinha os olhos atentos à entrada, e então ele apareceu. Tiago entrou no café acompanhado de 2 homens, provavelmente colegas de trabalho. Ele estava tão elegante quanto sempre, o terno cinza ajustado perfeitamente ao corpo. Ana sentiu o estômago revirar, mas sabia que precisava manter a calma. Lucas, alheio à atenção da mãe, continuava falando sobre um projeto escolar. Mamãe, você acha que eu consigo fazer um vulcão de verdade para a feira de ciências? Claro que consegue, meu amor. Ana respondeu automaticamente, mas seus olhos estavam fixos em Tiago, que acabara de se sentar em uma mesa do outro lado do café. Sem querer, Lucas seguiu o olhar da mãe e percebeu o homem. Ele o encarou por alguns segundos antes de dizer: ele parece o cara da foto. Ana ficou paralisada. O quê? Ele... Lucas apontou discretamente para Tiago. Parece o papai, não parece? Ana sentiu o coração disparar. Mesmo uma criança podia ver a semelhança. Talvez isso fosse um sinal de que ela estava certa. Afinal, tentando manter o tom casual, ela respondeu: parece um pouco, né? Lucas assentiu, mas parecia intrigado. Ele voltou ao bolo, enquanto Ana tentava pensar no que fazer a seguir. Não podia simplesmente se aproximar e confrontá-lo. Não com Lucas ali. Então, ela esperou. Quando Tiago finalmente se levantou para ir ao balcão, Ana aproveitou a oportunidade, com uma desculpa rápida. Deixou Lucas na mesa e foi até ele. Tiago, ela chamou, a voz quase um sussurro. Ele se virou, surpreso ao vê-la novamente. Ana, o que você está fazendo aqui? Foi uma coincidência. Ela mentiu, tentando parecer casual. Eu trouxe meu filho para tomar um café. Tiago pareceu interessado, mas confuso. Seu filho? Antes que ela pudesse responder, Lucas apareceu ao lado dela. Ele segurava a mão da mãe e olhava para Tiago com curiosidade. Oi, Lucas disse com a naturalidade de uma criança. Tiago olhou para o menino e algo em seu rosto mudou. Não foi reconhecimento, mas havia uma hesitação em seus olhos. Ele abriu a boca para dizer algo, mas parou, por um instante.
Parecia que o mundo ao redor deles havia desaparecido. Esse é o Lucas. Ana finalmente quebrou o silêncio. Meu filho. Tiago engoliu em seco, desviando o olhar para Ana. É um prazer conhecê-lo, Lucas. Lucas sorriu, mas Tiago parecia perturbado, e Ana soube naquele momento que, de alguma forma, a presença do menino havia mexido com ele. A presença de Lucas parecia ter mexido com Tiago de uma forma que Ana não conseguia explicar. Ele continuava parado, olhando para o menino como se tentasse decifrar algo, enquanto Lucas mantinha um sorriso inocente no rosto, alheio à tensão entre os dois adultos. É um menino esperto, disse Tiago, depois de um momento de silêncio. Ele forçou um sorriso para Lucas e se voltou para Ana. Eu não sabia que você tinha um filho. Sim, ele é minha maior alegria, Ana respondeu, tentando controlar a onda de emoções que surgia. Cada palavra que Tiago dizia parecia trazer Rafael de volta, mas a barreira entre eles continuava inquebrável. E ele também me lembra muito alguém. Tiago franziu a testa, visivelmente desconfortável. Alguém? Ana hesitou. Sabia que não era o momento certo para dizer tudo. Um parente distante. Improvisou, mudando de assunto rapidamente. Desculpe aparecer assim de repente. Só achei que seria educado cumprimentá-lo já que estávamos por perto. Tiago parecia aliviado com a mudança de assunto. Ele assentiu e olhou para Lucas mais uma vez antes de se despedir. Foi um prazer conhecer vocês. E Lucas, continue sendo um bom garoto. Lucas acenou animado, enquanto Tiago voltava para sua mesa. Mas Ana sabia que aquele breve encontro tinha significado algo. Ele pode não ter reconhecido Lucas ou lembrado de sua antiga vida, mas havia algo na forma como olhou para o menino. Algo que não podia ser ignorado. Naquela noite, Ana mal conseguiu dormir. As cenas do dia ficavam se repetindo em sua mente. Havia tantas perguntas sem respostas, tantos mistérios ao redor de Tiago. E mais do que nunca, ela sentia que precisava entender o que havia acontecido no dia do acidente. Na manhã seguinte, Ana acordou decidida. Ela tirou um dia de folga no trabalho, algo raro para ela, mas necessário. A primeira coisa que fez foi procurar o antigo relatório do acidente. Ela ainda tinha uma cópia guardada no fundo de uma gaveta, junto com outros documentos e fotos de Rafael. Folheando o papel amarelado pelo tempo, as palavras pareciam tão frias quanto no dia em que ela as leu pela primeira vez. Perda de controle do veículo, condutor declarado morto no local. Mas agora, com as informações recentes, aquelas palavras soavam diferentes. E pela primeira vez, ela começou a questionar se tudo aquilo tinha sido realmente um acidente. Havia algo que nunca tinha feito sentido. O carro de Rafael estava em boas condições. Ele era um motorista cauteloso, e o acidente aconteceu em uma estrada pouco movimentada. Então por que ele teria perdido o controle? Ana decidiu que precisava de ajuda profissional, procurou um amigo de infância, Eduardo, que agora trabalhava como jornalista investigativo. Eles não se falavam há anos, mas ela sabia que ele era uma das poucas pessoas em quem podia confiar. Ana, quanto tempo? Eduardo exclamou quando ela ligou. Como você está? Estou bem, mas preciso de um favor. É algo grande e um pouco complicado de explicar. Eles marcaram de se encontrar em uma cafeteria, onde Ana contou tudo o que havia acontecido. Ela mostrou a ele o relatório do acidente, as fotos de Tiago, e explicou suas suspeitas de que Rafael estava vivo, mas com outra identidade. Eduardo ouviu tudo com atenção, sem interrompê-la, quando ela terminou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, processando a história. Isso é, inacreditável. Ana, mas, conhecendo você, sei que não faria algo assim sem motivo. Eu vou ajudar. Ele pegou o relatório e analisou as informações. O que você quer que eu faça? Quero descobrir tudo o que puder sobre o acidente. Quero saber se houve alguma manipulação nos dados, se alguém pode ter encoberto algo. E, se possível, quero saber mais sobre a família que ajudou o Tiago, ou o Rafael. Eduardo assentiu, já pensando nos próximos passos. Vou começar por aqui. Posso acessar alguns registros policiais e cruzar informações. Mas, Ana, você sabe que isso pode trazer coisas que você talvez não queira ouvir, certo? Ela respirou fundo e assentiu. Eu só quero a verdade, Eduardo.
Preciso da verdade. Enquanto esperava por notícias de Eduardo, Ana começou a lembrar dos dias que antecederam o acidente de Rafael. Ele parecia tenso naquela época, mas não dizia o motivo. Sempre desconversava, dizendo que era apenas estresse do trabalho. Será que havia algo mais? Será que alguém estava ameaçando ele? Dias depois, Eduardo entrou em contato. Sua voz estava séria ao telefone. Ana, acho que encontrei algo. Eles se encontraram novamente, e Eduardo trouxe documentos que confirmavam algumas suspeitas. O relatório do acidente foi alterado. Consegui rastrear a versão original. E há uma discrepância importante. Não foi perda de controle do veículo. A perícia indicava marcas de outro carro na lateral, como se ele tivesse sido fechado na pista. Ana sentiu o estômago revirar. Isso significa que ele foi forçado a sair da estrada. É bem provável, mas isso não é tudo. Descobri que, pouco depois do acidente, uma família poderosa de São Paulo assumiu a responsabilidade pelo tratamento de um homem não identificado em uma clínica particular. O homem foi registrado como Tiago Martins, mas a descrição física bate exatamente com a de Rafael. As palavras de Eduardo confirmaram o que Ana já sentia em seu coração. Rafael havia sobrevivido, mas alguém manipulou tudo para que ele desaparecesse de sua antiga vida. Quem é essa família? Ana perguntou, com um nó na garganta. Os Albuquerque. Eles são donos de várias empresas e têm contatos políticos. Parece que adotaram Tiago e o introduziram no círculo deles, mas não sabemos o motivo. Ana apertou as mãos, tentando conter as lágrimas. Agora ela sabia que Rafael estava vivo e que não era coincidência ele ter se tornado Tiago Martins. Mas a pergunta que não saía de sua cabeça era: por quê? A noite estava particularmente silenciosa no apartamento de Ana. Lucas já dormia, e o único som que se ouvia era o das páginas de documentos sendo folheadas com rapidez. Ana e Eduardo haviam espalhado os papéis e arquivos que ele conseguira sobre a família Albuquerque pela pequena mesa da sala de jantar. O mistério parecia mais profundo do que ela imaginava. Mas uma coisa era clara. Havia segredos sombrios por trás do acidente de Rafael. Eles têm conexões fortes, Ana. Essa família é praticamente intocável, disse Eduardo, apontando para um artigo de revista com uma foto da família Albuquerque em um evento beneficente. Helena Albuquerque, a mulher que você viu ao lado de Tiago naquela foto. É a matriarca. Ela é conhecida por ser estrategista e muito controladora. Se eles realmente ajudaram Rafael, foi por algum motivo. E, pela influência deles, posso apostar que não foi por simples generosidade. Ana olhou para a foto, analisando cada rosto. Helena tinha um olhar frio, calculista, mesmo enquanto sorria para as câmeras. Ao lado dela estavam os 2 filhos, Arthur e Cecília Albuquerque, ambos herdeiros do império da família. E então, no fundo, lá estava ele, Tiago, Rafael. Era estranho ver seu rosto entre aquelas pessoas. Ele parecia encaixar perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido àquela realidade de luxo e poder. Mas Ana sabia que aquela não era sua vida. Ele pertencia a outro lugar. Ele pertencia a ela e a Lucas. Precisamos descobrir o que aconteceu depois do acidente. Ana finalmente quebrou o silêncio. Eles o encontraram. Deram uma nova identidade e o integraram à família. Mas por quê? E por que ele nunca tentou voltar? Eduardo suspirou, apoiando os cotovelos na mesa. Pelo que consegui descobrir, Tiago passou por uma longa reabilitação em uma clínica particular. Ele não tinha documentos e foi registrado como não identificado. Eles o chamaram de Tiago Martins e afirmaram que ele não tinha memória. Se isso é verdade ou não, ainda não sabemos. Ana sentiu uma pontada no peito. A ideia de Rafael ter perdido a memória era dolorosa, mas fazia sentido. Ele não se lembrava dela, de Lucas, da vida que tinham juntos. Era como se o acidente tivesse apagado tudo. Será que ele perdeu a memória de verdade? Ana perguntou, mais para si mesma do que para Eduardo. Ou será que fizeram algo para ele esquecer? Eduardo a olhou com cautela. É difícil dizer, mas considerando o poder e os recursos dessa família, nada é impossível. Eles poderiam ter usado medicamentos, manipulação psicológica, qualquer coisa. Ana passou as mãos pelo rosto, tentando processar todas as informações. A cada nova descoberta, o buraco parecia ficar mais profundo. Ela queria respostas,
mas também sabia que estava se aproximando de um território perigoso. "O que eu faço agora?" Ana perguntou, a voz carregada de exaustão. Eduardo pensou por um momento antes de responder. "Se você quer chegar à verdade, precisa se aproximar dele, Tiago. Só ele pode te dar as respostas que procura. Mas faça isso com cuidado, Ana. Não sabemos até onde os Albuquerque estão dispostos a ir para proteger seus segredos." Ana assentiu. Sabia que Eduardo estava certo. Mas como ela poderia se aproximar de Tiago sem levantar suspeitas? Ele já parecia desconfiado das poucas vezes em que se encontraram. Nos dias seguintes, Ana começou a traçar um plano. Decidiu que precisava criar um motivo legítimo para se aproximar de Tiago, algo que não parecesse forçado. Foi então que se lembrou de um detalhe que ele mencionara durante seu breve encontro no café. Um evento beneficente organizado pelos Albuquerque no Rio de Janeiro. Ela sabia que era sua chance. Se conseguisse participar do evento, teria a oportunidade de conversar com Tiago sem levantar suspeitas. Mas havia um problema. O evento era extremamente exclusivo. Apenas convidados selecionados poderiam entrar. "Você precisa de um convite?" Eduardo perguntou quando Ana explicou sua ideia. "Sim, e nem sei por onde começar." Ela suspirou, frustrada. Eduardo sorriu, cruzando os braços. "Deixa comigo. Conheço algumas pessoas que podem ajudar." Em menos de 2 dias, Eduardo conseguiu o que parecia impossível. Um convite falso para o evento beneficente. Ele também providenciou um vestido elegante para Ana. Algo simples, mas sofisticado o suficiente para que ela não chamasse atenção. Quando o dia do evento chegou, Ana sentiu o nervosismo tomar conta de seu corpo. Lucas ficou com Carla, e ela saiu para a mansão dos Albuquerque no início da noite. A propriedade ficava em um bairro nobre, cercada por jardins impecáveis e seguranças por toda parte. O convite falso passou sem problemas, e logo ela estava dentro. A mansão era ainda mais grandiosa por dentro, com lustres de cristal, música clássica ao vivo e convidados elegantemente vestidos. Ana tentou parecer confiante enquanto se misturava à multidão, mas seus olhos estavam atentos, procurando apenas uma pessoa. Ela não precisou esperar muito. Tiago estava ao lado de Helena e de outros membros da família, cumprimentando os convidados com um sorriso educado. Ele parecia perfeitamente confortável naquele ambiente, como se realmente fosse parte daquela elite. Mas Ana sabia que não era. Ele era Rafael, e ela estava ali para lembrá-lo disso, enquanto esperava o momento certo para se aproximar. Ana percebeu que Helena a observava. Era apenas um olhar breve, mas carregado de desconfiança. Ana desviou o olhar rapidamente, fingindo admirar a decoração da sala. Mas seu coração acelerou. Estar ali era mais perigoso do que ela imaginava. Finalmente, Tiago se afastou do grupo e foi até o bar. Era a oportunidade que Ana estava esperando. Ela se aproximou, o coração disparado, e disse: "Boa noite, Tiago. Lembra de mim?" Ele a olhou com surpresa, mas sem hostilidade. "Ana, o que você está fazendo aqui?" Ela forçou um sorriso, tentando soar casual. O mesmo que todos os outros. Aproveitando a noite, Tiago parecia intrigado. Mas antes que pudesse responder, Helena apareceu ao lado dele. Ela lançou um olhar afiado para Ana, como se estivesse avaliando cada movimento dela. "Quem é sua amiga, Tiago?" perguntou Helena, o tom educado, mas carregado de algo que Ana não conseguia identificar. Ana sentiu o peso da pergunta, mas manteve a calma. "Sou Ana, uma conhecida de Tiago do Rio." Helena continuou a observá-la, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Tiago interveio. "Nos encontramos algumas vezes, Ana. Essa é Helena Albuquerque." Ele fez as apresentações de forma breve, claramente tentando encerrar o assunto. Ana sabia que precisava agir rápido. O ambiente estava se tornando hostil, e Helena não parecia alguém que ela pudesse subestimar. Mas ao mesmo tempo, ela sentia que estava mais perto da verdade. "É um prazer conhecê-la, senhora Albuquerque," Ana disse com um sorriso educado. "Espero que a noite seja tão inesquecível quanto parece." Helena respondeu com um sorriso forçado, antes de se afastar com Tiago, deixando Ana sozinha. Mas naquele breve encontro, Ana teve a confirmação que precisava. Helena sabia algo, e Ana estava determinada a descobrir o que era. Ana deixou o evento com o coração acelerado e a mente fervilhando.
A breve interação com Helena Albuquerque havia sido suficiente para confirmar suas suspeitas. Aquela mulher sabia mais do que deixava transparecer. O olhar afiado, quase de alerta, que Helena lançara em sua direção não era o de alguém que estava apenas curioso, era o olhar de alguém que reconhecia uma ameaça. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. As luzes da cidade refletiam na janela de seu quarto, enquanto ela analisava mentalmente cada detalhe do que havia acontecido. Tiago continuava a tratá-la com uma cordialidade fria, como se fossem apenas conhecidos distantes, mas havia algo em sua postura que a fazia acreditar que, mesmo sem saber exatamente o motivo, ele estava incomodado com sua presença. E Helena? Bem, Helena claramente não queria Ana por perto. No dia seguinte, Ana decidiu que precisava de mais provas. Algo concreto que pudesse confrontar Tiago de uma vez por todas. Ela se lembrou de que, nos documentos que Eduardo havia conseguido, constava o nome da clínica particular onde Tiago havia sido tratado após o acidente. Aquela era sua próxima pista. Ana entrou em contato com Eduardo, que concordou em acompanhá-la até a clínica. Era um lugar discreto, localizado em um bairro tranquilo de São Paulo, cercado por jardins bem cuidados e muros altos que garantiam a privacidade de seus pacientes. Logo na recepção, o ambiente transmitia uma sensação de exclusividade, móveis sofisticados, atendentes extremamente polidos e um silêncio que parecia planejado. "Posso ajudá-los?", perguntou a recepcionista, uma mulher de meia-idade com um sorriso profissional. Eduardo tomou a frente. "Estamos fazendo uma pesquisa para uma matéria sobre tratamentos inovadores. Gostaríamos de saber mais sobre os procedimentos oferecidos aqui, especialmente os relacionados à reabilitação de pacientes com perda de memória." A recepcionista piscou, confusa. "Não costumamos divulgar informações sobre nossos pacientes ou tratamentos. A privacidade é nossa prioridade." "Entendemos", respondeu Eduardo, sem perder o tom amigável. "Mas seria ótimo se pudéssemos conversar com alguém da equipe médica. Pode ser de forma genérica, apenas para entendermos o processo." A mulher hesitou por um momento antes de pedir que aguardassem. Pouco depois, um homem de jaleco branco apareceu. Ele era alto, com cabelo grisalho e óculos que lhe davam um ar de autoridade. "Sou o Dr. Moretti. Posso ajudá-los." Eduardo repetiu sua explicação, enquanto Ana observava o homem cuidadosamente. Ela notou que ele parecia cauteloso, mas ao mesmo tempo curioso. "Temos uma abordagem bastante avançada em reabilitação, especialmente em casos de amnésia causada por traumas físicos ou emocionais. Mas como minha colega mencionou, não divulgamos informações específicas sobre nossos pacientes." Ana viu ali uma oportunidade. "Doutor, e se..." Ela hesitou, fingindo timidez. "E se fosse o caso de alguém próximo, um membro da família, talvez? Que tipo de tratamentos seriam realizados?" Moretti a encarou com uma expressão mais séria. "Depende do caso. Muitos pacientes chegam até nós sem documentos ou informações claras, e trabalhamos para garantir que recebam cuidados adequados enquanto tentamos reconstruir sua história. Mas devo dizer que não recebemos muitos casos assim." Ana percebeu que ele estava tentando evitar detalhes, mas algo na maneira como ele falou parecia deixar escapar que já tinha lidado com situações como a de Rafael. Depois de agradecerem ao doutor, Ana e Eduardo deixaram a clínica, mas ela sabia que precisavam de mais. Eduardo sugeriu verificar os registros de funcionários e fornecedores da clínica. Ele tinha contatos que poderiam ajudar a descobrir quem havia financiado o tratamento de Tiago. "Se conseguimos conectar os Albuquerque diretamente ao tratamento dele, teremos mais uma peça do quebra-cabeça", disse Eduardo, enquanto analisavam os dados que ele havia conseguido com seus contatos. Os resultados vieram rápido. O nome de Helena Albuquerque estava diretamente ligado ao financiamento de diversos tratamentos na clínica. Além disso, uma grande doação feita pela família coincidiu com o período em que Tiago foi admitido como paciente. Isso é uma prova clara de que eles estavam envolvidos desde o início, Eduardo comentou, enquanto mostrava os documentos para Ana. Mas isso só levantava mais perguntas. Por que os Albuquerque estavam tão investidos em Rafael? Alguém que teoricamente eles não conheciam? Seria simplesmente um ato de caridade ou havia algo mais sombrio por trás? Ana não tinha respostas, mas sabia que estava cada vez mais próxima da verdade. O próximo passo era confrontar Tiago novamente.
Mas desta vez, ela precisava de uma abordagem diferente. Decidiu escrever uma carta. Era arriscado, mas talvez fosse a única maneira de fazê-lo refletir. Naquela noite, Ana sentou-se à mesa da cozinha e começou a escrever. As palavras fluíam lentamente, carregadas de emoção e incertezas. Tiago, talvez você não me reconheça, mas sinto que no fundo há algo em você que ainda se lembra. Meu nome é Ana, e eu acredito que sou parte de um passado que foi tirado de você. O que estou prestes a dizer pode parecer loucura, mas espero que você leia até o final. Há 8 anos. Você era Rafael, meu marido e o pai do meu filho, Lucas. Você sofreu um acidente que mudou tudo. E desde então, tenho vivido acreditando que você se foi para sempre. Mas agora você está aqui, e eu preciso entender o que aconteceu. Não estou aqui para te acusar de nada, nem para te forçar a lembrar. Só quero a verdade. Pelo bem de Lucas, pelo bem de nós dois. Com carinho, Ana. Ela dobrou a carta com cuidado e colocou em um envelope. No dia seguinte, foi até o escritório onde sabia que Tiago estaria e deixou a carta na recepção, pedindo que fosse entregue a ele pessoalmente. Agora, tudo o que podia fazer era esperar. Esperar que ele lesse a carta. Esperar que as palavras despertassem algo nele. Esperar que, de alguma forma, o homem que ela amava ainda estivesse lá. Os dias que se seguiram após Ana deixar a carta na recepção do escritório de Tiago foram uma mistura de ansiedade e expectativa. Cada toque do celular fazia seu coração disparar. Mas as mensagens e chamadas que chegavam nunca eram de quem ela esperava. Ainda assim, ela tentava manter a esperança de que, de alguma forma, suas palavras tivessem alcançado o homem que um dia foi Rafael. Enquanto isso, Ana continuava com sua rotina na joalheria e com Lucas. Mas a incerteza sobre o que poderia acontecer tornava tudo mais difícil. Durante uma manhã particularmente tranquila no trabalho, Ana estava reorganizando uma vitrine quando sentiu um calafrio. Virou-se instintivamente e viu Tiago parado na entrada da loja. Ele estava ali, mais uma vez, impecável em seu terno, mas com uma expressão no rosto que ela não conseguia decifrar. Não havia o sorriso educado de antes, nem a frieza distante. Ele parecia sério, quase vulnerável. "Podemos conversar?" perguntou ele sem rodeios, sua voz grave ressoando no silêncio da loja. Ana sentiu as mãos tremerem por um instante, mas respirou fundo e assentiu. "Claro, vamos para o fundo." Ela conduziu Tiago para a pequena sala de descanso da loja, onde poderiam falar sem interrupções. Assim que a porta se fechou, Tiago cruzou os braços, apoiando-se na parede. "Recebi sua carta, li cada palavra, e honestamente, não sei nem por onde começar." Ana sentiu o coração disparar. "Obrigada por ter lido. Eu sei que é muita coisa para processar, mas precisava que você soubesse." Ele a encarou, seus olhos fixos nos dela. "Você acredita mesmo que eu sou esse homem, Rafael?" "Não acredito, eu tenho certeza." Ana respondeu, sua voz firme, embora carregada de emoção. "Você é Rafael, o homem que eu amei, o pai do meu filho. Eu sei que parece loucura, mas tudo se encaixa. Seu rosto, sua voz, até a forma como você sorri. É você." Tiago suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Desde que recebi sua carta, venho tentando lembrar de algo, qualquer coisa, mas minha vida começa há 8 anos. Antes disso, é um vazio completo. Quando eu pergunto à minha família sobre o meu passado, eles sempre dizem que eu passei por um trauma muito grande e perdi a memória." "Eu nunca questionei isso até agora." Ana sentiu uma faísca de esperança. Ele estava começando a duvidar. "Eles nunca te disseram quem você era antes?" "Não, só disseram que me encontraram machucado, sem documentos, e decidiram me ajudar, que eu tive sorte de estar vivo. Eles mentiram para você." "Tiago." Ana deu um passo à frente, tentando conter as lágrimas. "Eles não te ajudaram por bondade. Eles te tiraram de mim. Eles te afastaram de quem você realmente era." Ele desviou o olhar, como se estivesse tentando processar o peso das palavras dela. "Você tem provas? Algo que possa confirmar o que está dizendo?" Ana já estava preparada para essa pergunta. Pegou o celular e mostrou a ele uma foto antiga de Rafael segurando Lucas ainda bebê. "Este é você
E este é Lucas, nosso filho. Ele tem 9 anos agora. Mas mesmo que você não consiga lembrar, vocês têm a mesma ligação. Ele reconheceu você no instante em que te viu. Tiago pegou o celular, observando a foto por um longo tempo. Seus dedos percorreram a imagem como se estivesse tentando encontrar uma conexão. Mas seu rosto permaneceu impassível. Eu quero acreditar em você, ele finalmente disse, devolvendo o celular. Mas minha cabeça está cheia de dúvidas, e minha vida agora é completamente diferente. Eu sei. Ana assentiu, tentando segurar as lágrimas. E eu não espero que você simplesmente largue tudo e volte para mim. Só quero que você saiba a verdade. Quero que você lembre, porque no fundo, sei que você ainda está aí. Antes que Tiago pudesse responder, o celular dele vibrou no bolso. Ele atendeu rapidamente, murmurando algo em voz baixa. Quando desligou, seu semblante havia mudado. Preciso ir, ele disse, parecendo mais tenso do que antes. Mas prometo que vou pensar em tudo isso. Só, me dê um tempo. Ana quis pedir para ele ficar, para não fugir, mas sabia que pressioná-lo naquele momento poderia afastá-lo ainda mais. Ela assentiu, tentando esconder a decepção. Claro, eu estarei aqui, esperando. Tiago saiu da sala sem olhar para trás, deixando Ana sozinha. O som da porta se fechando ecoou como uma despedida. Mas ela sabia que ainda não era o fim. Ele havia escutado. Ele havia levado a carta a sério. E isso era mais do que ela poderia ter imaginado. Do outro lado da cidade, Tiago entrou em sua cobertura em São Paulo. Ele largou a maleta em um canto e se jogou no sofá, exausto. As palavras de Ana não saíam de sua cabeça. E a foto, aquela foto, era como olhar para um espelho, mas em um tempo e lugar que ele não conseguia acessar. Ele abriu o laptop e começou a pesquisar sobre acidentes no Rio de Janeiro há 8 anos. Quase sem perceber, encontrou notícias sobre o caso de Rafael, as imagens do carro destruído e o nome do homem que supostamente havia morrido eram inquietantemente familiares. Ele fechou o laptop com força, tentando afastar as dúvidas que o atormentavam, mas no fundo, sabia que não poderia mais ignorar. Algo estava errado, e ele precisava descobrir a verdade. Enquanto isso, Ana contava os minutos, esperando que Tiago voltasse a procurá-la. Mas o que ela não sabia era que a verdade estava cada vez mais perto, e que, junto com ela, viriam perigos que ela jamais poderia imaginar. O silêncio preenchia o pequeno apartamento de Ana naquela noite, mas sua mente estava longe de descansar. O encontro com Tiago havia sido um passo importante, mas também deixara um vazio difícil de ignorar. A maneira como ele olhara para a foto, a hesitação em sua voz, os sinais de dúvida, tudo indicava que ele começava a questionar a vida que acreditava ser sua. No entanto, isso ainda não era suficiente. Ele precisava lembrar. Enquanto Lucas dormia no quarto ao lado, Ana se pegou olhando novamente para o álbum de fotos antigas, tocando cada imagem como se tentasse extrair delas a força para continuar. Uma foto, em especial, chamou sua atenção. Rafael segurando Lucas recém-nascido. Com aquele sorriso largo que sempre iluminava qualquer ambiente, ela fechou os olhos e tentou imaginar Tiago sorrindo daquele jeito outra vez. Mas por mais que desejasse, sabia que o homem que viu na loja era uma versão diferente de Rafael. Algo o havia transformado profundamente no dia seguinte. Eduardo apareceu em sua casa, trazendo mais informações que havia conseguido. Ele parecia tenso, como se as descobertas o tivessem deixado tão inquieto quanto Ana. Consegui mais detalhes sobre os Albuquerque, disse ele, enquanto espalhava os documentos pela mesa. E você estava certa. Eles estão diretamente envolvidos em tudo o que aconteceu com Rafael. Ana inclinou-se para analisar os papéis. Havia registros de transferências bancárias para a clínica onde Tiago fora tratado, contratos de confidencialidade assinados pelos médicos e até documentos que sugeriam que a identidade de Tiago Martins havia sido criada artificialmente. Mas um detalhe em particular chamou sua atenção. Esse nome aqui, Ana apontou para uma assinatura em um dos documentos. É do Arthur Albuquerque, o filho mais velho de Helena. O que ele tem a ver com isso? Eduardo suspirou. Ele parece ser o responsável direto por tudo. Foi ele quem contratou os médicos e gerenciou a criação da nova identidade.
Além disso, descobri que Arthur tem histórico de negócios duvidosos e uma reputação de ser manipulador. Se tem alguém que sabe a verdade sobre o que aconteceu com Rafael, é ele. Ana sentiu o estômago revirar. O nome de Arthur já havia surgido antes em algumas reportagens que Eduardo mostrara, mas agora ele parecia ser uma peça central no mistério. Você acha que ele pode ter feito isso por interesse financeiro? Para usar Rafael de alguma forma? É uma possibilidade, respondeu Eduardo. Mas o mais estranho é que não há registros de Rafael ou Tiago envolvidos diretamente nos negócios da família. Ele parece ser apenas uma peça no tabuleiro. Alguém que eles precisavam manter sob controle por algum motivo. Ana esfregou as têmporas, tentando processar as informações. Cada descoberta parecia levantar mais perguntas do que respostas. Então precisamos confrontar Arthur. Ele é o único que pode nos dizer o que aconteceu. Eduardo parecia hesitar. Você tem certeza? Estamos lidando com pessoas influentes, Ana. Eles não vão facilitar as coisas para você. Eu sei, mas não posso recuar agora. Não depois de tudo. Tiago merece saber a verdade. Ana falou com convicção, mas no fundo, sabia que estava entrando em um território perigoso. Enquanto isso, Tiago estava sozinho em sua cobertura, olhando pela janela para a cidade iluminada. As palavras de Ana continuavam ecoando em sua mente. Ele tentou ignorá-las. Tentou se convencer de que tudo não passava de um engano, mas não conseguia se livrar da sensação de que ela estava dizendo a verdade. Decidido a entender o que realmente aconteceu, Tiago entrou no escritório e abriu uma gaveta onde guardava documentos antigos. Entre eles, encontrou um arquivo que Helena havia lhe dado anos atrás, contendo informações básicas sobre sua nova vida como Tiago Martins. Ele nunca havia prestado muita atenção no conteúdo. Mas agora, com as dúvidas de Ana corroendo sua mente, decidiu vasculhar cada detalhe. Conforme analisava os papéis, algo chamou sua atenção. Um relatório médico detalhado sobre seus ferimentos no acidente. A descrição parecia mais técnica do que ele lembrava. Mas o que realmente o deixou inquieto foi a última página, onde constava um carimbo indicando que o documento havia sido revisado por Arthur Albuquerque. Por que ele teria acesso ao meu relatório médico? Tiago murmurou para si mesmo, sentindo a desconfiança crescer. Sua mente começou a conectar os pontos. A maneira como Helena sempre evitava falar sobre o passado. O controle que Arthur parecia exercer sobre os negócios da família. E agora, o envolvimento dele com sua recuperação. Tudo indicava que havia mais naquela história do que ele jamais imaginou. Naquela mesma noite, Ana e Eduardo decidiram agir. Com base nos registros obtidos, souberam que Arthur participaria de um evento empresarial em um hotel de luxo no centro do Rio de Janeiro. Era a oportunidade perfeita para confrontá-lo. Ana se vestiu com simplicidade, mas com elegância suficiente para não chamar atenção. Eduardo, por sua vez, conseguiu passes de imprensa para entrar no evento, garantindo que eles tivessem acesso à área principal. Ao chegar ao local, Ana sentiu o peso da atmosfera formal e o poder das pessoas que circulavam por ali, mas seu foco era Arthur. Depois de alguns minutos de observação, ela o viu perto do bar, conversando com um pequeno grupo de homens de terno. É ele, sussurrou Ana para Eduardo. Agora só precisamos de um momento a sós. Eduardo concordou, mas advertiu. Seja cuidadosa. Ele não parece o tipo de pessoa que reage bem a confrontos. Ana assentiu e esperou o momento certo. Assim que Arthur ficou sozinho, ela se aproximou, o coração batendo forte. Ele olhou para ela com curiosidade, sem reconhecê-la. Posso ajudá-la? Perguntou ele, educado, mas com um tom de impaciência. Ana respirou fundo antes de responder. Acho que sim. Meu nome é Ana, e eu preciso falar com você sobre Tiago Martins. O sorriso de Arthur desapareceu imediatamente. Ele franziu a testa, inclinando-se levemente para frente, como se quisesse intimidá-la. Não sei do que você está falando. Ah, sabe sim. Ana retrucou, sentindo sua coragem crescer. Você sabe exatamente do que estou falando. E eu não vou sair daqui até que me diga a verdade sobre ele. Arthur permaneceu em silêncio por alguns segundos, mas sua expressão dizia tudo. Ele sabia, e Ana estava determinada a descobrir tudo. Não importava o que fosse preciso. Arthur Albuquerque encarou Ana com olhos gelados.
O ar entre eles parecia mais pesado. Como se cada palavra a seguir pudesse desencadear uma reação imprevisível, ele era o tipo de homem que emanava poder e controle. Mas Ana sabia que, por trás daquela postura firme, havia segredos que ele não queria que fossem revelados. Não faço ideia de quem você é, disse Arthur, cruzando os braços. Mas, seja lá qual for o motivo, acho que está confundindo as coisas. Ana não recuou. Eu sei exatamente quem você é, Arthur. E sei o que fez com Rafael. Ou, como você prefere chamá-lo, Tiago Martins. Ele apertou os olhos, como se avaliasse até onde Ana estava disposta a ir. Você está enganada. Tiago é um amigo da nossa família, um homem que teve a sorte de ser resgatado por nós quando não tinha nada. Se está aqui para sugerir outra coisa, sugiro que tome cuidado com suas acusações. Sorte, Ana respondeu, com um tom de incredulidade. Você chama de sorte alguém perder a memória e ser manipulado para viver uma vida que não é dele. Porque é exatamente isso que você fez. Arthur permaneceu calmo. Mas Ana percebeu um leve tensionar em sua mandíbula. Ele não estava acostumado a ser confrontado dessa maneira, especialmente em público. Ele olhou ao redor para se certificar de que ninguém estava prestando atenção na conversa antes de responder em um tom mais baixo e ameaçador. Eu não sei o que você acha que sabe, mas posso garantir que está pisando em território perigoso. Tiago é um homem feito, com sua própria vida. Não vejo por que alguém como você se sentiria no direito de interferir. Ana deu um passo à frente, encarando-o diretamente. Porque ele não é Tiago, ele é Rafael, meu marido, o pai do meu filho. E nada do que você diga vai me convencer do contrário. Por um momento, Arthur ficou em silêncio. Ele parecia ponderar suas opções, mas o brilho calculista em seus olhos indicava que não estava disposto a recuar. Acho que esta conversa terminou, disse ele, endireitando a postura. Não me procure mais para o seu próprio bem, antes que Ana pudesse responder. Arthur se afastou, desaparecendo entre os convidados do evento. Ela ficou parada, sentindo uma mistura de frustração e determinação. Ele sabia, ela podia sentir isso, mas ele estava escondendo algo. E agora tinha certeza de que estava lidando com alguém que não mediria esforços para proteger seus segredos. Naquela noite, Ana voltou para casa exausta, mas sua mente não parava. O confronto com Arthur a deixara mais certa de que estava no caminho certo, mas também a alertara sobre o perigo de continuar. Ele não parecia o tipo de pessoa que toleraria ser desafiado. Ainda assim, ela sabia que não podia desistir. Enquanto refletia sobre os próximos passos, seu telefone tocou. Por um momento, ela pensou que fosse Eduardo, mas quando viu o nome na tela, seu coração disparou. Era Tiago. Alô? Atendeu, tentando manter a voz firme. Ana. A voz dele soava hesitante, como se estivesse lutando contra algo interno. Preciso falar com você. Agora. Ana sentiu um arrepio. Algo estava diferente. Claro. Onde você está? Estou no hotel onde você me viu na última vez. Pode vir até aqui. Estou indo. Ela desligou rapidamente, pegou sua bolsa e saiu apressada. O coração batia acelerado enquanto ela atravessava as ruas noturnas do Rio de Janeiro, cada passo a aproximando de uma possível verdade. Ao chegar ao hotel, Ana foi direcionada à suíte de Tiago. Ele a recebeu à porta, e imediatamente ela percebeu que ele parecia diferente. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de confusão, cansaço e talvez lembrança. Entre, disse ele, fechando a porta atrás dela. Ana entrou, notando que a sala estava cheia de papéis espalhados pela mesa. Entre eles, havia recortes de jornais, documentos médicos e uma foto que chamou sua atenção. Uma imagem do carro destruído de Rafael após o acidente. O que é tudo isso? Perguntou, apontando para os papéis. Tiago passou a mão pelos cabelos, claramente agitado. Depois da nossa última conversa, comecei a pesquisar. Sobre mim, sobre meu passado. E encontrei isso. Ele pegou um jornal e entregou a Ana. A manchete dizia: empresário morre em trágico acidente de carro no Rio de Janeiro. Abaixo, havia uma foto do carro destruído e o nome de Rafael estampado no texto. Ana sentiu o peito apertar ao ler as palavras. Você se lembra de algo? Tiago balançou a cabeça. Não exatamente, mas desde que li isso,
Comecei a ter flashes, imagens rápidas, um carro, uma estrada e um rosto. Ele olhou diretamente para ela, sua voz quase um sussurro. O seu rosto. Ana segurou o jornal com força, tentando conter as lágrimas. É porque você era Rafael. Essa era sua vida antes do acidente. Tiago se afastou, andando de um lado para o outro na sala. Nada disso faz sentido. Se eu realmente sou Rafael, por que eles mentiram para mim? Por que criaram uma nova identidade? Ana respirou fundo. Porque eles precisavam de você por algum motivo. E para isso, tinham que garantir que você não lembrasse de nada. Tiago parou de andar e a encarou, sua expressão endurecendo. Arthur sabia, não sabia. Ele sempre foi o mais próximo de mim. Ele esteve envolvido nisso desde o início. Sim, Ana confirmou, sua voz firme. E ele está escondendo algo grande. Ele sabe o que aconteceu com você e por que te afastaram de mim. Tiago assentiu lentamente, como se estivesse assimilando tudo. Preciso confrontá-lo. Preciso ouvir isso da boca dele. Ana se aproximou, tocando o braço dele. Eu vou com você. Não vamos enfrentar isso sozinhos. Por um momento, ele a observou em silêncio. Então, pela primeira vez ele sorriu. Um sorriso breve, mas que trouxe à tona um vislumbre do Rafael que ela conhecia. Obrigado, Ana, ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Por não desistir de mim. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Arthur Albuquerque recebia uma ligação. A voz do outro lado da linha era grave e urgente. Temos um problema. Ela está mais próxima do que imaginamos. E agora ele está começando a lembrar. Arthur apertou o telefone com força. Sua expressão fria. Cuide disso. Eu não quero erros. Nada pode comprometer o que construímos. Ele desligou, o olhar fixo na janela. A batalha que Ana e Tiago estavam prestes a enfrentar seria mais perigosa do que eles poderiam imaginar. A noite parecia mais longa do que o normal, enquanto Ana e Tiago se preparavam para o confronto inevitável com Arthur Albuquerque. Tiago estava mais agitado do que nunca, desde que começara a ter flashes do passado. O homem confiante e controlado que ele se tornara como Tiago Martins parecia desmoronar. Era como se cada fragmento de memória estivesse abrindo um buraco em sua nova identidade, expondo uma vulnerabilidade que ele não sabia que ainda tinha. Ana, por outro lado, sentia uma mistura de esperança e apreensão. Esperança de que Tiago estivesse finalmente se conectando com quem ele realmente era, mas também o medo de que, ao enfrentar Arthur, eles se deparassem com segredos ainda mais sombrios do que imaginavam. Então, você está começando a lembrar? Perguntou Ana enquanto olhava para Tiago do outro lado da sala do hotel. Ele estava em pé, encarando a janela, perdido em pensamentos. Não é bem uma lembrança completa, respondeu ele, sem desviar o olhar da cidade iluminada. São pedaços, como se fossem cenas desconexas de um filme. Vejo um carro, sinto o impacto, e então vejo você. Mas é tudo muito rápido, como um sonho que desaparece quando você tenta segurá-lo. Ana se aproximou, tocando levemente o braço dele. Isso já é um começo. Significa que, no fundo, você ainda é Rafael. Mesmo que eles tenham tentado apagar isso de você. Tiago virou-se para encará-la. Mas e se essas memórias não forem suficientes? E se eu nunca conseguir me lembrar de tudo? Não importa o quanto você se lembre. O que importa é que você saiba quem realmente é e que lute para recuperar sua vida. Ana falou com firmeza, tentando transmitir toda a confiança que sentia. E você não está sozinho nisso. Eu e Lucas estamos com você. O nome de Lucas parecia causar um impacto em Tiago. Ele abaixou o olhar, como se estivesse processando o peso daquela frase. Lucas. Ele repetiu o nome baixinho, quase como se testasse sua sonoridade em seus lábios. Eu não consigo imaginar como é ser pai dele. Não consigo lembrar, mas ele já sente que você é o pai dele, mesmo sem saber de toda a história, disse Ana com um sorriso suave. E quando você estiver pronto, ele vai entender. Só precisamos dar um passo de cada vez. Tiago assentiu, embora ainda parecesse inquieto. O próximo passo é enfrentar Arthur. Ele sabe de tudo. Tenho certeza disso agora. Ele é a chave para entender o que aconteceu comigo. No dia seguinte, Tiago decidiu procurar Arthur em sua casa.
uma mansão luxuosa localizada em um condomínio fechado. Ele não informou Helena nem os outros membros da família sobre a visita. Precisava de respostas diretas. E, acima de tudo, precisava de honestidade, algo que começava a duvidar que existisse nos Albuquerque. Ana insistiu em acompanhá-lo, apesar de Tiago ter tentado convencê-la a ficar fora disso. Ela sabia que Arthur era perigoso, mas também sabia que Tiago precisava de apoio, e mais do que isso, ela queria garantir que ele não fosse manipulado mais uma vez. Quando chegaram à mansão, foram recebidos por um segurança, que inicialmente tentou barrar sua entrada. No entanto, ao ver Tiago, o homem recuou e permitiu que eles passassem. Era claro que Tiago ainda tinha alguma autoridade naquela casa, mesmo que fosse baseada em uma mentira. Arthur os esperava na sala principal, com uma expressão de falsa cordialidade. Ele estava sentado em uma poltrona de couro, com um copo de uísque na mão, como se já soubesse que aquele encontro iria acontecer. «Tiago, que surpresa!» disse Arthur, com um sorriso que não chegava aos olhos. «E vejo que trouxe companhia.» Ana cruzou os braços, decidida a não se intimidar. «Viemos para saber a verdade, Arthur. Sem mais mentiras.» Arthur riu baixinho, balançando o copo em sua mão. «Verdade. Essa é uma palavra perigosa. Não acha, afinal, a verdade depende muito de quem está contando a história?» Tiago deu um passo à frente, sua voz mais firme do que Ana esperava. «Não estamos aqui para joguinhos, Arthur. Eu quero saber o que aconteceu comigo, quem eu era antes de vocês me encontrarem, e quero saber por que me esconderam tudo isso.» Arthur pousou o copo na mesa ao lado e se levantou lentamente. Ele era alto, imponente, e sua presença parecia dominar o ambiente. «Tiago, ou Rafael, ou seja lá como você quer se chamar.» Ele falou com um tom levemente irônico. «Você deveria estar me agradecendo. Se não fosse por mim, você não estaria vivo hoje.» «Isso não é verdade», rebateu Ana. «Vocês o usaram, manipularam-no, e agora tudo está vindo à tona.» Arthur estreitou os olhos para Ana. «Você tem muita coragem para entrar na minha casa e me acusar, sabendo tão pouco sobre o que realmente aconteceu. Então diga o que aconteceu», exclamou Tiago, sua voz subindo de tom. «Eu quero ouvir da sua boca por que minha vida foi roubada.» Arthur suspirou, como se estivesse perdendo a paciência. «Muito bem. Querem a verdade? Então aqui vai. Sim, você é Rafael. E sim, nós escondemos isso de você. Mas fizemos isso porque você não tinha mais nada. Quando o encontramos, você era um homem destruído, sem memória, sem documentos, sem nada. Nós demos a você uma nova vida, uma nova identidade. E em troca, você nos deu o que precisávamos.» «E o que exatamente você precisava?», perguntou Ana, sentindo o coração disparar. Arthur sorriu de canto. «Um aliado. Alguém que pudesse se encaixar perfeitamente em nossos planos, sem fazer perguntas. Rafael era um problema, mas Tiago Martins... Tiago era uma solução. Tiago sentiu o sangue ferver. Vocês me usaram, manipularam minha mente para me transformar em um fantoche.» Arthur deu de ombros. «Chamem do que quiserem. Fizemos o que precisava ser feito. E, francamente, você deveria estar grato.» Ana deu um passo à frente, sua voz cheia de raiva. «Grato? Vocês roubaram a vida dele, roubaram a família dele. Isso não é algo pelo qual alguém deva ser grato.» Arthur não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para os dois com um olhar frio, quase calculista. «Eu sugiro que parem por aqui, porque, se continuarem, vão descobrir verdades que prefeririam nunca ter conhecido.» Mas nem Ana nem Tiago estavam dispostos a recuar. Eles sabiam que estavam mais perto da verdade do que nunca. E, mesmo que o caminho à frente fosse perigoso, não havia mais como voltar atrás. Ana e Tiago saíram da mansão de Arthur com uma sensação pesada no peito. A conversa não tinha trazido todas as respostas que esperavam. Mas uma coisa era clara. Arthur sabia mais do que estava disposto a revelar. Cada palavra dele parecia cuidadosamente planejada para manipular e intimidar, mas no fundo, confirmava que Rafael havia sido arrancado de sua vida e transformado em Tiago Martins, para servir aos interesses dos Albuquerque, no carro,
Enquanto Tiago dirigia de volta ao hotel, o silêncio era quase insuportável. Ana observava o perfil dele, o maxilar tenso e as mãos apertadas no volante. Ele parecia estar à beira de um colapso. "Tiago!" Ela começou hesitante. "Não me chame assim." Ele interrompeu, a voz baixa, mas carregada de emoção. "Não depois do que descobrimos. Eu não sou o Tiago. Nunca fui. Eu sou Rafael. Ou pelo menos era agora. Eu nem sei mais quem eu sou." Ana sentiu o coração apertar. "Você ainda é Rafael. O homem que eu amei, o pai de Lucas. Não importa o que eles tenham feito com você. Isso nunca vai mudar." Ele não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. "Eu perdi 8 anos da minha vida, Ana. 8 anos em que não estive lá para você, para o Lucas, e tudo isso porque me usaram como uma peça de um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Mas agora você sabe, e é isso que importa." Ana tentou manter o tom firme, mesmo que sua própria dor estivesse à flor da pele. "Vamos descobrir tudo, Rafael. Vamos recuperar sua vida." Ele finalmente olhou para ela, e por um breve momento, Ana viu o homem que um dia conhecera, mas a sombra da dúvida e da dor ainda pairava sobre ele. De volta ao hotel, Tiago, ou Rafael, como ele agora começava a se reconhecer, passou horas olhando para os documentos que tinha reunido. Cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça intrincado, mas a imagem final ainda estava longe de ser clara. O envolvimento de Arthur, as mentiras de Helena, a manipulação dos médicos, tudo apontava para algo maior, mas o motivo exato ainda escapava. Enquanto ele tentava organizar os pensamentos, seu telefone tocou. Era Ana. "Você está bem?" Ela perguntou, sua voz preocupada. "Estou tentando ficar." Ele suspirou. "Não consigo parar de pensar em tudo. Em como fui ingênuo. Em como deixei eles me controlarem." "Você não deixou. Eles te manipularam em um momento em que você estava vulnerável. Isso não é culpa sua, Rafael." Ele fechou os olhos, deixando o nome ecoar em sua mente. Rafael, pela primeira vez, parecia certo. "Obrigado por não desistir de mim." "Ana, eu nunca desistiria." Ela respondeu com sinceridade. "E preciso te contar algo que descobri hoje." Eduardo conseguiu rastrear o envolvimento financeiro dos Albuquerque com sua nova identidade. Parece que eles estavam escondendo mais do que apenas sua existência. "O que ele descobriu?" perguntou Rafael. "Agora mais atento. Existem registros de transferências para contas no exterior, em nome de empresas de fachada, e algumas delas estão ligadas a contratos que você assinou como Tiago Martins. Eles usaram você para lavar dinheiro." Rafael sentiu um nó no estômago. "Então é isso. Eu não era apenas um fantoche emocional. Eles usaram meu nome para cometer crimes." "Sim, e se isso vier à tona, eles vão fazer de tudo para te silenciar." A preocupação na voz de Ana era evidente. Rafael respirou fundo, tentando manter a calma. "Isso só me dá mais motivos para continuar. Se eles acham que podem me calar, estão enganados." Na manhã seguinte, Rafael e Ana decidiram reunir todas as provas que tinham e levar para Eduardo. Eles precisavam organizar uma estratégia. Eduardo os recebeu em seu pequeno escritório no centro da cidade, onde os documentos estavam espalhados em uma mesa improvisada. "Isso é maior do que eu imaginava", Eduardo comentou, enquanto analisava os registros financeiros. "Se essas provas caírem nas mãos certas, os Albuquerque estarão em sérios problemas. E é exatamente isso que quero", disse Rafael com determinação. "Quero que eles paguem por tudo o que fizeram, por me tirarem da minha família, por me usarem, por destruírem minha vida." Eduardo assentiu, mas havia algo em sua expressão que deixou Ana inquieta. "Isso é perigoso, Rafael. Essas pessoas têm conexões poderosas. Se decidirem que você é uma ameaça, não vão hesitar em tomar medidas drásticas. Eles já destruíram minha vida uma vez. Não vou deixá-los fazer isso de novo." Rafael respondeu, firme. Ana sentiu um calafrio. Ela sabia que Eduardo tinha razão. Os Albuquerque não iriam desistir sem lutar. E ela temia pelo que poderiam fazer para proteger seus segredos. Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Arthur discutia o próximo passo com Helena. A sala estava iluminada apenas pelo abajur na mesa de centro, criando um clima pesado e tenso. "Ele está começando a lembrar", disse Arthur, a voz carregada de irritação.
E agora aquela mulher está metida nisso. Eles estão nos cercando, Helena. Sempre calma e calculista, tomou um gole de seu vinho antes de responder. Rafael não é um problema. Ainda temos o controle. Se ele tentar expor alguma coisa, será a palavra dele contra a nossa. Arthur balançou a cabeça, discordando. Não subestime Ana. Ela está mais perto do que você imagina. Precisamos agir antes que eles descubram tudo. Helena o encarou com frieza. E o que você sugere? Arthur sorriu de canto, mas o brilho em seus olhos era sombrio. Vamos mostrar a eles o que acontece quando tentam derrubar os Albuquerque. De volta ao apartamento de Ana. Ela e Rafael finalmente tinham um plano. Mas o que eles não sabiam era que o perigo já estava à espreita, mais próximo do que imaginavam. A batalha pela verdade estava apenas começando, e os Albuquerque estavam dispostos a tudo para manter seus segredos enterrados. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Rafael e Ana estavam determinados a usar as provas que haviam reunido para desmascarar os Albuquerque. Eduardo trabalhava incansavelmente para cruzar os dados financeiros, as assinaturas forjadas e os contratos fraudulentos. Apesar disso, uma sensação de perigo iminente pairava sobre todos eles. Ana estava especialmente atenta. Sabia que os Albuquerque não ficariam parados enquanto suas mentiras eram desvendadas. Ela percebia isso nos olhares que recebia ao sair de casa. Nos carros que pareciam segui-la em certos momentos, algo estava prestes a acontecer, e no fundo, ela sabia que não seria nada bom. Rafael, por outro lado, parecia cada vez mais seguro de quem era. As peças de sua memória, ainda que fragmentadas, estavam começando a se alinhar. Ele lembrava de momentos com Ana, risos compartilhados, a alegria de segurar Lucas nos braços pela primeira vez. Cada lembrança que surgia fortalecia sua determinação em lutar contra aqueles que lhe roubaram tudo. Eu nunca deveria ter confiado neles, disse Rafael, em uma das noites em que os dois estavam sozinhos no apartamento de Ana. Ele olhava para uma foto de Lucas na estante, com um olhar de culpa. Eu sinto que falhei como pai, como marido. Você não falhou, Rafael, Ana respondeu, segurando sua mão. Eles aproveitaram sua vulnerabilidade. Mas agora você tem a chance de mudar tudo, de voltar para nós. Rafael assentiu, mas não respondeu. Sabia que, para voltar totalmente, precisava enfrentar os Albuquerque e tudo o que representavam. Naquela mesma noite, Eduardo fez uma descoberta importante. Ele ligou para Ana e Rafael, pedindo que se encontrassem com ele em um café próximo ao centro da cidade. A urgência em sua voz era evidente. Eu encontrei algo grande, disse Eduardo, assim que eles chegaram e se sentaram à mesa. Ele colocou um pendrive sobre a mesa e baixou o tom de voz. Um dos contratos que você assinou, Rafael, está diretamente ligado a uma transação internacional que envolve lavagem de dinheiro, e o nome de Arthur está diretamente ligado à conta que recebeu os fundos. Rafael olhou para o pendrive com atenção. Isso é o suficiente para incriminá-lo. Eduardo assentiu. Sim, mas há mais. Enquanto investigava essas transações, encontrei uma ligação entre Arthur e um acidente de carro que aconteceu há 8 anos. O seu acidente, aparentemente, um dos veículos registrados na frota de uma das empresas de fachada dos Albuquerque, foi localizado perto da cena do acidente. Ana sentiu o coração disparar. Isso significa que eles podem ter causado o acidente. É possível, respondeu Eduardo, sério. Ainda não tenho todas as respostas, mas isso já é um indício forte de que seu acidente não foi realmente um acidente. Rafael fechou os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. Sua respiração ficou mais pesada, mas quando abriu os olhos novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. Eles tentaram me matar, e quando falharam, decidiram me usar. Ana colocou uma mão em seu ombro, tentando transmitir apoio. Agora temos o que precisamos, podemos ir à polícia. Sim, mas não podemos ir despreparados, Eduardo alertou. Precisamos garantir que todas as provas estejam organizadas e protegidas. Se os Albuquerque descobrirem que estamos tão perto, podem agir de forma imprevisível na mansão dos Albuquerque. Arthur estava furioso. Ele já sabia que Ana e Rafael estavam se aproximando da verdade. Mas o envolvimento de Eduardo era um problema que ele não havia antecipado. Eles estão indo longe demais, disse ele,
enquanto caminhava de um lado para o outro no escritório de Helena. Helena, como sempre, estava sentada em sua poltrona, parecendo impassível. Então, faça algo a respeito. Não estamos no lugar que estamos hoje por causa de hesitações. Arthur parou e a olhou com frieza. Precisamos enviar uma mensagem, algo que deixe claro que eles estão brincando com fogo. Helena inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos braços da poltrona. Certifique-se de que essa mensagem seja definitiva. No dia seguinte, enquanto Ana estava a caminho do trabalho, um carro preto começou a segui-la. Ela percebeu o veículo quando passou pelo segundo semáforo consecutivo. Inicialmente, pensou que poderia ser coincidência. Mas, à medida que continuava, ficou claro que ela estava sendo seguida. Seu coração começou a disparar, mas tentou manter a calma. Pegou o celular e ligou para Eduardo. "Estou sendo seguida", ela disse, mantendo a voz baixa, tentando não atrair atenção. "Onde você está?", Eduardo perguntou, já em alerta. "Próxima à rua Vicente de Carvalho. Vou tentar despistá-los." Eduardo pediu para que ela mantivesse a linha aberta enquanto ele tentava rastrear sua localização e chamar ajuda. Ana fez algumas curvas bruscas, tentando escapar do carro, mas ele continuava atrás dela. Finalmente, decidiu entrar em um estacionamento de um supermercado, onde parou o carro e desceu apressadamente. Os homens que a seguiam também desceram, mas antes que pudessem alcançá-la, Eduardo chegou ao local em alta velocidade. Assustando os perseguidores, eles rapidamente voltaram ao carro e partiram. Ana entrou no carro de Eduardo, tremendo, mas aliviada por estar segura. "Isso foi um aviso", disse Eduardo, apertando o volante enquanto saía do estacionamento. "Eles sabem que estamos perto, e não vão parar por aqui." Ana olhou para ele, determinada. "Então precisamos agir rápido, antes que eles possam fazer algo pior." Naquela noite, Rafael soube do que aconteceu e ficou furioso. Ele sabia que os Albuquerque estavam dispostos a ir a extremos para proteger seus segredos. Mas agora era algo pessoal. "Eles não vão nos intimidar", disse ele, olhando para Ana com firmeza. "Não vou deixar que machuquem você ou Lucas. Isso termina agora." "Concordo", Ana respondeu. "Vamos à polícia amanhã com tudo o que temos." Rafael assentiu, mas sabia que o caminho à frente seria perigoso. Eles estavam lidando com pessoas poderosas, e cada passo que davam os colocava mais perto de uma verdade que poderia mudar tudo. Mas, por mais que o medo estivesse presente, ele sabia que não podia recuar. Não agora. A manhã seguinte chegou com um peso no ar, como se todos os acontecimentos recentes pairassem sobre eles. Prontos para explodir, Ana, Rafael e Eduardo estavam reunidos no pequeno escritório de Eduardo, com todos os documentos espalhados na mesa. Era um momento decisivo. Eles precisavam agir antes que os Albuquerque tomassem outra atitude. "Temos tudo o que precisamos." Eduardo começou, olhando para Rafael e Ana. As transferências bancárias, os contratos falsificados, as evidências de lavagem de dinheiro e até a conexão do carro envolvido no seu acidente. "Se entregarmos isso para as autoridades certas, eles não terão como escapar." Rafael balançou a cabeça, absorvendo as palavras de Eduardo. "E se eles tentarem encobrir tudo, sabemos que eles têm influência, e sabemos que Arthur não vai recuar facilmente. Por isso, precisamos envolver a imprensa." Eduardo respondeu, determinado. "Se colocarmos isso sob os holofotes, será impossível para eles esconderem a verdade. A opinião pública vai ser nossa maior aliada." Ana assentiu. "E quanto antes, melhor. Ontem já foi um aviso claro de que eles estão dispostos a tudo para nos silenciar." Rafael apertou os punhos, sua raiva misturada com um profundo senso de responsabilidade. Ele sentia que havia sido manipulado e usado como uma peça descartável pelos Albuquerque, mas agora era diferente. Ele estava no controle e faria tudo o que fosse necessário para proteger Ana e Lucas. "Então vamos fazer isso", Rafael disse com determinação. "Vamos expor tudo, enquanto isso, na mansão dos Albuquerque." Arthur estava em seu escritório, ao telefone. Sua expressão era de pura irritação. "Eu disse para resolverem isso ontem." Ele rosnou para alguém do outro lado da linha. "Agora eles têm ainda mais munição contra nós, do outro lado da sala." Helena observava calmamente, segurando uma taça de vinho. Quando Arthur desligou, ela falou com sua habitual frieza.
Parece que você está perdendo o controle, Arthur. Algo que eu sempre avisei para evitar. Arthur passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eles têm provas suficientes para nos incriminar. E agora querem envolver a imprensa. Helena tomou um gole de seu vinho antes de responder. Então, acabe com isso antes que chegue a esse ponto. Não me importo como você faz, mas quero isso resolvido. E rápido. Arthur sabia que não poderia falhar novamente. Ele precisava de um plano mais definitivo. E dessa vez, não hesitaria em ser ainda mais radical. No final da tarde, Rafael e Ana estavam se preparando para entregar as provas à polícia. Eduardo havia entrado em contato com um repórter de confiança que concordara em encontrar o grupo para revisar os documentos e, possivelmente, iniciar uma investigação paralela pela imprensa. Enquanto esperavam, Rafael olhava para Ana, seus olhos refletindo uma mistura de gratidão e culpa. Eu não sei o que teria feito sem você. Ana, mesmo depois de tudo o que aconteceu, você continuou lutando por mim, porque eu sempre soube quem você era. Ana respondeu, segurando sua mão. E porque sabia que, no fundo, você voltaria, Rafael. Você não está sozinho nisso. Estamos juntos. Ele assentiu, sentindo pela primeira vez em anos que tinha algo pelo que lutar. Ana era sua força, sua âncora. E ele sabia que era por ela e por Lucas que precisava continuar. O encontro com o repórter foi marcado em um café discreto no centro da cidade. O homem, identificado como Marcelo, era um jornalista investigativo experiente, com uma reputação de enfrentar casos difíceis. Mesmo sob ameaças, isso é maior do que eu esperava, Marcelo comentou enquanto analisava os documentos. Se o que vocês estão dizendo é verdade, temos aqui um dos maiores casos de corrupção e lavagem de dinheiro dos últimos anos. Mas vocês têm ideia do risco que estão correndo? Temos. Rafael respondeu sem hesitar. Mas não temos escolha. Isso precisa vir à tona. Marcelo assentiu, organizando os papéis em uma pasta. Vou começar a trabalhar nisso imediatamente, mas sugiro que tomem cuidado. Pessoas como os Albuquerque não vão simplesmente aceitar que estão sendo expostos. Eduardo se inclinou para a frente, falando em um tom mais baixo. O que você sugere? Proteção. Não andem sozinhos. Evitem rotinas previsíveis. E, acima de tudo, mantenham essas provas em mais de um lugar seguro. Se algo acontecer com vocês, o caso não pode morrer. Ana sentiu um arrepio, embora soubesse dos riscos. Ouvir aquelas palavras tornava tudo ainda mais real. Mas ao olhar para Rafael, viu que ele estava mais determinado do que nunca. No caminho de volta, o grupo decidiu se dividir. Eduardo levaria as provas originais para um local seguro, enquanto Ana e Rafael voltariam para casa. Mas, antes que pudessem sair do estacionamento do café, um carro preto bloqueou a saída. 2 homens desceram do carro, ambos usando roupas escuras e exibindo posturas ameaçadoras. Ana sentiu o coração disparar enquanto Rafael instintivamente a puxava para trás. Fiquem onde estão, um dos homens ordenou, sua voz fria. O que vocês querem? Rafael perguntou, sua voz firme mas tensa. Um aviso, disse o outro homem cruzando os braços. Vocês estão mexendo onde não devem. Se continuarem, haverá consequências. Antes que Rafael pudesse responder, um dos homens se aproximou e entregou um envelope a ele. Isso é para vocês. Leiam com atenção. Os homens voltaram para o carro e partiram rapidamente, deixando Ana e Rafael sozinhos. O silêncio no estacionamento era quase ensurdecedor. Enquanto Rafael abria o envelope com mãos trêmulas, dentro havia uma foto de Ana e Lucas, tirada do lado de fora do apartamento deles. Ana levou a mão à boca, o pânico tomando conta. Eles sabem sobre Lucas. Rafael fechou o envelope com força, sua expressão agora transformada em pura raiva. Isso foi longe demais. Não vou deixar que eles ameacem vocês. O que vamos fazer? Ana perguntou, sua voz trêmula. Vamos terminar o que começamos. Ele respondeu, segurando firmemente a mão dela. Mas dessa vez eles vão pagar por tudo. Por tudo. O envelope com a foto de Lucas não saiu das mãos de Rafael durante todo o caminho de volta. Ele estava tomado por um misto de raiva e medo. Sentimentos que só aumentavam conforme pensava no que os Albuquerque eram capazes de fazer. Ana, ao seu lado, mantinha-se em silêncio. Mas o olhar preocupado dizia tudo. Eles sabiam que não podiam mais adiar o confronto final.
Eles cruzaram o limite. Rafael murmurou, quebrando o silêncio. Mexeram com Lucas. Isso não é só sobre mim agora, Ana. É sobre proteger a nossa família. E vamos protegê-lo, Ana respondeu, tentando manter a calma na voz, apesar do pânico que sentia. Mas não podemos agir por impulso. Eles querem que você cometa um erro, que você perca o controle. Rafael apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu não vou perder o controle, mas também não vou deixar que continuem nos ameaçando. Se eles acham que podem nos intimidar, estão muito enganados. Ao chegarem ao apartamento, Rafael insistiu que Ana e Lucas passassem a noite em um hotel. Ele não queria arriscar a segurança deles enquanto planejavam os próximos passos. Ana relutou, mas acabou concordando. Sabia que Rafael estava certo. E você, o que vai fazer? Ana perguntou enquanto arrumava algumas roupas para levar ao hotel. Vou encontrar Eduardo. Precisamos reforçar o que já temos e garantir que nada disso caia nas mãos erradas. Ele respondeu, tentando soar confiante. Mas Ana via o peso em seus olhos. Antes de sair, Rafael se ajoelhou na frente de Lucas, que estava sentado no sofá, com seu carrinho de brinquedo favorito nas mãos. Filho, a mamãe e você vão passar a noite em um lugar diferente. Tá bom, Rafael disse, tentando soar casual. É só por precaução. Lucas olhou para ele com a inocência de uma criança que ainda não entendia completamente o que estava acontecendo. Tudo bem, pai, mas você vai estar lá quando a gente voltar. Né? Rafael sentiu o coração apertar ao ouvir Lucas o chamar de pai. Pela primeira vez em 8 anos, ele sentia o peso daquele título, mas também a força que ele trazia. Sempre, meu campeão. Sempre, ele respondeu, segurando o pequeno rosto de Lucas em suas mãos. Pouco tempo depois, Ana e Lucas estavam em segurança no hotel. E Rafael se encontrou com Eduardo em um estacionamento isolado, como haviam combinado. Eduardo parecia mais preocupado do que nunca. Eu sabia que eles eram perigosos, mas isso está saindo do controle, Eduardo disse enquanto abria o porta-malas de seu carro, onde havia uma maleta cheia de cópias dos documentos. Aqui estão todas as provas. Fiz cópias e enviei uma para o meu editor. Se algo acontecer comigo, isso vai para o público imediatamente. Rafael assentiu, sabendo que a cautela de Eduardo era necessária. E quanto ao envolvimento deles no acidente, conseguiu mais informações. Eduardo tirou o outro envelope do bolso e entregou a Rafael. Um dos registros que encontrei confirma que o carro dos Albuquerque estava na mesma estrada na noite do acidente. Mais do que isso, o motorista foi dispensado poucos dias depois, e a documentação do veículo desapareceu. É quase certo que Arthur ordenou o acidente. Rafael apertou o envelope, a raiva borbulhando novamente. Eles planejaram tudo, e quando não conseguiram me matar, decidiram me transformar em uma marionete. E agora sabem que você está fugindo do controle, Eduardo acrescentou. Por isso estão agindo. Eles sabem que se você recuperar tudo, o império deles desmorona. Rafael respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que o atingia. Ele sabia que estavam chegando ao momento decisivo. Não havia mais espaço para hesitação. Está pronto para isso, Rafael? Eduardo perguntou, olhando-o diretamente nos olhos. Porque depois de hoje, não tem mais volta. Não tem mais volta desde que eles roubaram minha vida, Rafael respondeu. A determinação clara em sua voz. Enquanto Rafael e Eduardo discutiam os próximos passos, na mansão dos Albuquerque, Arthur recebia uma ligação de um de seus homens. Eles estão se movimentando. Rafael e aquele jornalista se encontraram novamente esta noite. Parece que estão organizando tudo para ir à polícia. Arthur sentiu uma onda de fúria. Então não podemos esperar. Quero que terminem isso hoje, sem mais erros. Entendido, respondeu o homem antes de desligar. Arthur se virou para Helena, que estava sentada no sofá com um cálice de vinho na mão. Eles estão se aproximando demais. Precisamos agir antes que a situação fique incontrolável. Helena, sempre calculista, deu um longo gole no vinho antes de responder. Certifique-se de que não restem rastros, Arthur. Qualquer falha será sua responsabilidade. Arthur não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. Ele estava determinado a terminar aquilo de uma vez por todas. Poucas horas depois, Rafael estava voltando para o hotel onde Ana e Lucas estavam hospedados.
Eduardo havia insistido para que ele fosse direto para lá, garantindo que o material estava seguro. No entanto, enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, ele notou que estava sendo seguido novamente. O mesmo carro preto. Seu coração começou a acelerar, mas desta vez ele estava preparado. Rafael aumentou a velocidade, tentando despistar o carro, mas eles o seguiam de perto. Ele virou bruscamente em uma rua lateral, entrando em um beco estreito. O carro parou na entrada, bloqueando sua saída. 2 homens desceram. Desta vez armados. Rafael saiu do carro lentamente, as mãos levantadas. Ele sabia que não poderia enfrentá-los fisicamente, mas também sabia que não poderia recuar. Vocês estão cometendo um grande erro, Rafael disse, a voz firme, embora seu coração estivesse disparado. O único erro aqui foi você se meter onde não devia. Um dos homens respondeu, apontando a arma para ele. Rafael sabia que estava encurralado, mas naquele momento pensou em Ana e Lucas. Pensou no que estava em jogo. Ele não podia desistir. Não agora. Um som de sirene ao longe interrompeu a tensão. Os homens trocaram olhares antes de recuarem rapidamente. Entrando no carro e desaparecendo na noite, Rafael respirou fundo. O alívio momentâneo misturado com a certeza de que a batalha ainda não havia acabado. Ele sabia que precisava ser rápido. Os Albuquerque estavam dispostos a tudo para silenciá-lo. Mas ele também estava disposto a tudo para proteger sua família e recuperar sua vida. Rafael entrou apressado no hotel, ainda sentindo o peso do encontro com os homens de Arthur. Ele precisava ver Ana e Lucas para garantir que estavam bem. Subiu as escadas em vez de esperar pelo elevador, o coração disparado, mas não de cansaço. Era o medo de que algo tivesse acontecido enquanto ele estava fora. Quando abriu a porta do quarto, encontrou Ana sentada na beira da cama, lendo uma história para Lucas, que estava deitado ao lado dela. O alívio o atingiu com força, e ele se permitiu respirar fundo pela primeira vez em horas. "Papai!" Lucas exclamou, sentando-se de imediato ao ver Rafael entrar. Rafael sorriu e foi até ele, sentando-se ao lado da cama. "Como meu campeão está?" "Bem, a mamãe está lendo uma história para mim", ele disse animado. "Você vai ficar aqui agora?" Rafael olhou para Ana, que devolveu um olhar compreensivo. Ele sabia que Lucas precisava de estabilidade naquele momento. E a ideia de deixá-lo novamente era insuportável. "Sim, filho, vou ficar aqui com você e sua mãe", ele respondeu, bagunçando os cabelos do menino. "Agora descanse, porque amanhã será um dia importante." Depois que Lucas adormeceu, Rafael e Ana se sentaram na pequena mesa do quarto de hotel. Ele contou tudo o que aconteceu. A tentativa de intimidação, os homens armados, e como Eduardo estava garantindo que as provas estavam seguras. "Eles estão ficando mais agressivos", disse Rafael, sua voz carregada de preocupação. "Sabem que estamos perto demais da verdade." Ana assentiu, apertando os braços ao redor do corpo. "E o que vamos fazer agora? Não podemos continuar fugindo. Lucas precisa de segurança, e você precisa de justiça." Rafael segurou a mão dela com força. "Vamos entregar tudo à polícia amanhã, mas antes disso quero que você e Lucas fiquem em um lugar ainda mais seguro. Não quero arriscar que algo aconteça com vocês." "Rafael, não vou deixar você enfrentar isso sozinho", Ana protestou, sua voz decidida. "Nós começamos isso juntos. Vamos terminar juntos." Ele olhou para ela, emocionado com sua determinação. "Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, mas preciso saber que Lucas está seguro. Ele é o que mais importa." Ana relutou, mas sabia que Rafael tinha razão. Lucas precisava ser protegido acima de tudo. Ela finalmente cedeu. "Tudo bem, mas você promete que será cuidadoso?" Rafael sorriu de canto, tentando esconder a preocupação. "Prometo." Na manhã seguinte, Rafael e Eduardo se encontraram na delegacia central para entregar as provas às autoridades. Eduardo havia entrado em contato com um delegado de confiança, conhecido por sua postura ética e determinação em combater crimes de colarinho branco. O delegado, um homem chamado Barreto, ouviu com atenção enquanto Rafael e Eduardo explicavam a situação. "Isso é muito sério", disse Barreto, analisando os documentos. "Se tudo aqui for confirmado, os Albuquerque estarão enfrentando acusações graves de corrupção,
lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio, e eles sabem disso, Rafael acrescentou. Já tentaram nos silenciar várias vezes. Eles não vão parar enquanto não conseguirem. Barreto assentiu, parecendo entender a gravidade da situação. Vou garantir que tudo seja investigado com o máximo de discrição, mas vocês precisam estar preparados para o que vem a seguir. Pessoas como os Albuquerque têm poder e influência, e não vão aceitar isso passivamente. Estamos prontos, respondeu Rafael. Sua voz firme, Barreto fez algumas ligações e começou a organizar uma operação para proteger Rafael, Ana e Lucas, enquanto as investigações prosseguiam. Mas Rafael sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Do outro lado da cidade, na mansão dos Albuquerque, Arthur estava em um estado de fúria. As notícias de que Rafael e Eduardo haviam entregado provas à polícia chegaram rapidamente, e ele sabia que o cerco estava se fechando. Precisamos tirar isso do controle da polícia antes que vire um caso público, Arthur disse, olhando para Helena, que estava sentada calmamente no sofá. E como você pretende fazer isso? Perguntou Helena, tomando um gole de chá. Porque até agora suas estratégias só pioraram a situação. Arthur apertou os punhos, mas conteve sua raiva. Vou resolver isso de um jeito ou de outro. Helena o observou por um momento antes de falar, sua voz fria como sempre. Certifique-se de que sua solução não envolva mais falhas. Não vou permitir que essa família seja destruída por sua incapacidade de lidar com um problema. Arthur sabia que essa era sua última chance. Se falhasse, não apenas o império dos Albuquerque desmoronaria, mas ele também perderia tudo. Na delegacia, Barreto recebeu um telefonema inesperado. Um advogado representando os Albuquerque exigia acesso aos documentos entregues por Rafael. Alegando que o conteúdo era baseado em acusações falsas, o delegado recusou, mas o incidente serviu como um lembrete do alcance que a família tinha. Eles estão tentando intimidar a polícia agora, disse Barreto, depois de desligar o telefone. Isso só confirma que estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Rafael não se surpreendeu. Ele sabia que os Albuquerque fariam de tudo para proteger seus segredos, mas isso só reforçava sua determinação. O que fazemos agora? Perguntou Eduardo. Barreto olhou para Rafael. Agora, colocamos tudo em movimento. Vou organizar um mandato para apreender documentos e investigar as propriedades dos Albuquerque. Mas enquanto isso, vocês precisam ficar escondidos. Eles sabem onde encontrar vocês. E não quero que nada aconteça. De volta ao hotel, Ana recebeu a notícia de Rafael com uma mistura de alívio e preocupação. Saber que as autoridades estavam tomando medidas era um alívio, mas o medo de retaliações ainda era palpável. Estamos perto, Ana, disse Rafael, segurando suas mãos. Eles estão acuados. É questão de tempo até tudo desmoronar. Eu só quero que isso acabe logo. Ana respondeu com um suspiro. Quero que possamos viver em paz, sem ter que olhar por cima do ombro o tempo todo. E vamos, Rafael prometeu. Quando isso acabar, vamos reconstruir nossa vida juntos. Eles se abraçaram, buscando conforto um no outro, enquanto se preparavam para enfrentar os últimos desafios dessa longa batalha